Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso segundo módulo, aula 3, a restauração da verdade. Olha só, é uma aula muito especial aí preparada para você, tá bom? E lembre-se de poder compartilhar esse conteúdo muito bom para que as pessoas também possam ter acesso. E você, caso tenha alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer, fique à vontade, tá bom? Temos aí o espaço aí dos comentários aí na plataforma, tanto no YouTube ou se você estiver vendo esta aula pela plataforma do curso, onde você, ao final desse módulo, vai receber um certificado, tá bom? Então, se você quiser um certificado, vai lá pela plataforma, e aí você tem todo esse conteúdo lá, tá bom? Bom, então vamos para a aula de hoje. Você está aí com sua Bíblia na mão, né? Pega a sua Bíblia, pega as suas anotações, tá bom? Para a gente poder interagir aqui, tudo bem? Aí faça aí todas as anotações que você quiser fazer. Lembrando que esse PDF dessa aula, o PDF desta aula vai estar disponível também, tá bom? Lá na plataforma. Pois bem, vamos lá então? Vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus e pedir a direção dele, tá bom? Porque ele que é o nosso professor. Senhor Deus, graças te damos por mais esta oportunidade que temos de abrir tua palavra, Senhor. Mais um estudo e pedimos a tua compreensão, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir a tua palavra e compreender qual é a mensagem que o Senhor tem para nós neste estudo. Abençoe cada pessoa que está aqui, que o Senhor venha guiar cada um de nós, que possamos juntos trilhar esse caminho rumo aos céus. O Senhor também sabe, Pai, as dificuldades que cada um está passando, os pedidos que cada um tem no coração. Pedimos que o Senhor possa responder a cada anseio, Pai, a cada desejo do coração, conforme a tua vontade. E nos faça entender, Senhor, qual é a tua vontade para nossas vidas, que sempre é a melhor. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então para a nossa aula? Temos aqui o título que é a restauração da verdade. Bom, hoje nós vamos terminar de desvendar uma das mais impactantes profecias bíblicas, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Então você vai entender como esta mensagem tem tudo a ver com a sua vida, tá bom? Antes, porém, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente estudou até agora, tá bom? Nas duas últimas aulas. Bom, a gente teve aí a visão de Daniel a respeito do carneiro e o bode, que representa o domínio dos seguintes impérios. Então a gente viu aí o domínio do Medo-Persa, da Grécia, aí depois teve os quatro chifres representando aí os quatro generais de Alexandre, da Grécia. Aí os quatro generais ficaram aí o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí desses quatro chifres, você lembra que surgiu um chifre pequeno? Muito pequeno por sinal, e ele cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, que era considerada a terra da Judéia da época, tá bom? Bom, e aí essa profecia ela fala desse quarto reino, e a gente viu que é Roma, né? Roma ela começou conquistando ali de fato, ela conquistou o Egito, ela foi ali na Síria, na Judéia, e esse poder, como vimos, lançou a verdade por terra. E o que fez prosperou, está lá em Daniel 8,12. Então, mais à frente, nesse estudo mesmo, nós vamos juntos retomar e detalhar o que aconteceu nesse período sombrio da história cristã. Bom, temos aí também o gráfico que a gente trouxe aí na aula anterior. Esse gráfico falou aí desses 2.300 anos, tá bom? A gente converteu, lembra que a gente converteu dias em anos. Então lá, até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. A gente viu aí o início, que foi lá em 457, olha, através de um decreto de restauração de Jerusalém. A gente viu até na aula passada a respeito da profecia das 70 semanas, tá bom?
Bom, o fato é que começou em 457. E aí termina quando? Qual é o término? Também a gente vai ver nessa aula, tá bom? Bom, vamos lá então. O que mais? E aí a gente viu, né, o período de supremacia do pequeno chifre, que ele cresceu para o sul, para o Oriente, para a Terra Gloriosa, né, e tudo mais. Então, olha só, o texto é esse aqui. Vou trazer esse novo texto que fala desse mesmo poder, tá bom? Daniel 7:8. Estando eu, Daniel, a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Olha, Daniel 7:8 também fala de um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Esses 3 primeiros chifres que foram arrancados se refere a um outro contexto, não tem a ver com os 4 generais, tá bom? E aí é uma outra, é a mesma profecia, só que tem mais detalhes do que aconteceu. Mas a gente vai considerar aqui apenas a questão aqui do chifre pequeno, tá bom? Para a gente compreender e ver que é o mesmo poder. Bom, vamos lá então. Olha o que acontece lá em Daniel 7, 21 e 25, falando desse mesmo chifre. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Olha só o chifre, o que ele faria esse poder. Como a gente já viu que era Roma, então vamos considerar aqui Roma. Então Roma, ele começou ali a conquistar aqui, ali, acolá, e aí ele foi se engrandecendo. E aí a ponto de fazer guerra contra os santos e prevalecer contra o povo de Deus e proferir palavras contra Deus e destruir o povo de Deus através das perseguições e mudar o que? Os tempos e a lei. E aqui fala, eles serão entregues na sua mão. Aí tem um período aqui, ó, um tempo, tempos e metade de um tempo. Que tempo é esse? Nós vamos ver que faz parte daquele tempo maior de 2.300 anos. Então a gente viu aí as 70 semanas, que é os 490 anos, e a gente vai ver que aqui, ó, depois dos 490 anos, depois aí do ano 34 depois de Cristo, a gente vai ter um período de um tempo, tempos e metade de um tempo, tá bom? Isso é muito interessante. Bom, vamos lá então. Olha só outra profecia que fala sobre essa questão do tempo. Está lá em Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. A gente sabe que mulher representa o que, gente? Igreja, tá bom? Então aqui, o povo de Deus foi dado asas para ele, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, por mais que perseguido o povo fosse, o povo de Deus, teria ali, eles seriam protegidos, não seriam exterminados de completo, por inteiro. Então, nós temos aqui o mesmo período, gente. Olha, tempo, tempos e metade de um tempo, ao mesmo que Daniel. Agora, que tempo é esse que o povo de Deus seria perseguido? Bom, estamos falando de profecia, então estamos falando de símbolos. Então, os símbolos têm as suas interpretações. Daniel 11, 13 vai nos dizer qual é o significado de tempo, tá bom? Em profecia. Olha só o que está escrito. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Bom, então aqui, ó, o fim dos tempos, isto é, anos. Então, tempo em profecia significa ano, ou anos, tempos, anos, tá bom? Vamos lá então para a conversão profética. Olha só, nós temos aí um tempo, quer dizer, um ano, 2 tempos, 2 anos, e meio tempo, 6 meses. Então nós temos 3 tempos e meio na profecia. Então aqui eu vou voltar. Cadê? Ó, sustentada por 3 tempos e meio. Aqui, ó, os santos serão entregues nas suas mãos por 3 tempos e meio. Ó,
tempo, um tempo, tempos no plural, 2 tempos e metade de um tempo, tá bom? Então temos aí 3 tempos e meio, ou seja, tempos são anos, então 3 anos e meio, tudo bem? Então vamos para a conversão em meses, vamos ver quantos meses tem 3 anos e meio. Cada ano tem 12 meses, então 12 vezes 3 anos é igual a 36 meses. Tá acompanhando aí as contas? Quem é bom em matemática? Olha só. E aí depois temos 6 meses, referente a esse meio tempo, né? Então, o total de meses de 3 anos e meio equivale a 42 meses. 3 anos e meio refere-se a 42 meses. Por que eu estou falando isso? Olha que interessante a profecia como ela é detalhada. Apocalipse 11, 12. Aliás, Apocalipse 11, verso 2, diz assim: E deixa o átrio, que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, o povo de Deus seria perseguido por 42 meses. Você vê aí a profecia como ela é exata? Bom, 42 meses vamos converter em dias. 42 meses vezes 30 dias cada mês equivale a 1.260 dias. Então, nós convertemos aqui em dias. Mas você sabe que um dia em profecia equivale a um ano, então são 1.260 anos. Olha só o que a profecia diz em Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha Deus preparado um lugar, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1.260 dias, ou seja, em anos aí, são 1.260 anos de supremacia e perseguição contra a verdade da palavra de Deus e contra os seus seguidores, os seguidores de Deus. Você viu como a profecia ela foi detalhada para dizer que havia um período de trevas, de perseguição, mas que o povo de Deus seria protegido, seria guardado, não seria aniquilado de todo. Sempre teria alguém ali voltado, defendendo a verdade da palavra de Deus. Nunca deixou de existir alguém, por menor que seja, tá bom? Tinha sempre o povo de Deus ali representado. Então nós temos aí, por fim, então, o período da perseguição, tá bom? E o que levou a essa perseguição? Como tudo começou? Bom, nós temos aqui, eu trouxe aqui uma matéria da revista Adventista, e ela diz o seguinte, depois você pode ver com mais detalhes, tá bom? Entra lá no site e acessa aí o conteúdo na íntegra, mas eu vou deixar aqui um trecho, olha só. O Império Romano ele viu no cristianismo um ponto de apoio que contribuísse para a sua estabilização. Então Roma estava ali conquistando, alcançando, mas ele começou com Roma pagã, e começou a perseguir muita gente, né? Que não era. Por que acontecia, gente? O cristianismo estava crescendo. E aí, com o crescimento do cristianismo, o paganismo estava diminuindo os seus fiéis, porque os fiéis dos paganismos, de outros deuses, se convertiam à verdade do cristianismo. E aí os templos dos pagãos estavam diminuindo os recursos, as ofertas que se davam aos templos. Então começou uma perseguição contra os cristãos. Roma começou a perseguir esses cristãos que roubavam, né, vamos dizer assim, né, os fiéis para eles. E nessa perseguição, mas parece que quanto mais até matava os cristãos, mais surgia. Parece que o sangue deles era semente que ajudava outros a crescerem. Entende? Então, Roma não sabia mais o que fazer. Até que ela viu uma ideia, ela teve uma ideia. Bom, e se a gente usar os cristãos para estabelecer o nosso domínio, o nosso império, né? Então, o livro da história, editora Globo, 2017, página 67, diz que o cristianismo se tornou uma ferramenta para a unidade e uma validação da autoridade imperial. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Em 313 depois de Cristo, nós tivemos ali o imperador Constantino, que concedeu liberdade religiosa em todo o Império Romano por meio do Edito de Milão. Então, acabou a perseguição. Inclusive, o imperador Constantino se converteu à fé cristã. Foi um meio que ele encontrou para ter o apoio dos cristãos que estavam crescendo. Então, não adiantava perseguir mais eles. Então, tinha que se unir a eles. Então, se uniu.
se uniu ao cristianismo, tá bom? É isso que aconteceu. Mas olha, lembre-se, do chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Né? E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues da sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Então, o que, que aconteceu? Constantino, ele se converteu à fé cristã, recebeu o apoio dos cristãos, começou a infiltrar heresias no meio da verdade cristã. Então, já que não dava para perseguir mais os cristãos, e se eu me infiltrar lá dentro? Né? E aí foi isso que aconteceu. Foi a grande estratégia de Satanás, que usou poderes terrestres para entrar no meio cristão e perverter tudo o que é verdade. Por isso que fala o texto que lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. E aí foi justamente, gente, o que aconteceu. Porque nós tivemos aí essa mentira entrando no meio da verdade. Então, mentira tem a verdade, mas tem mentirinhas lá, um pouquinho de mentira. Só que essas mentiras elas foram crescendo e superando as verdades. Chegou um momento, quem não aceitava essas mentiras como verdade eram perseguidos, presos, torturados e mortos. Foi o que aconteceu no ano de 538, que aí veio, né, o poder papal, que ele começou a surgir, já passou de ser imperial para Roma papal. E aí, nesse período de 538 a 1798, quem não concordava, né, com Roma, e interessante que Roma papal ela se uniu ao poder político da época, e quem não concordava, então era perseguido, era torturado, como eu falei, e daí morto. E aí, por fim, graças à profecia, esse período ele teve um fim, e esse período foi chamado um dos períodos mais tristes da história, que é a Idade Média, a Idade das Trevas, que não teve. Gente, foram pouquíssimos, se eu posso dizer, quase nenhum, ou nenhum, né, avanço na medicina, na tecnologia, em tudo. Ficou parado, estagnado, porque era um poder que estava ali dominando tudo e perseguindo quem não acreditasse nele, quem não seguisse os seus dogmas. Por fim, teve a Revolução Francesa, que cansada desse domínio de Roma, né, através ali do general Berthier, que invadiu a Roma e aprisionou o Papa, pondo um fim à opressão de Roma. Então acabou. Esse período de trevas acabou, como a profecia disse, né? Que seria por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos e acabaria, tá bom? E aí o que aconteceu? Um grupo de pessoas que queria exercer sua fé livremente, cansada de toda essa perseguição e opressão, e agradecendo grandemente a Deus pelo livramento, porque o poder acabou, então eles foram atrás de um novo mundo, um grupo de pessoas, onde eles teriam liberdade civil e liberdade religiosa, e assim, após essa grande busca, eles encontraram um pedaço de terra, onde se estabeleceram como uma nação, chamada esta nação de Estados Unidos da América, e ali não mais seriam perseguidos por conta de suas crenças. Então, um povo que encontrou um pedaço de terra, que é o Novo Mundo, né? Chamaram de Novo Mundo, por fim, Estados Unidos da América, e ali eles estão até hoje, tá bom? Então, eles começaram com isso, com liberdade civil e liberdade religiosa. E aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na história, para falar sobre o final dessa profecia maior, que é dos 2.300 anos, tá bom? Eu já vou detalhar aqui, olha só. Teve um homem chamado Guilherme Miller. O que aconteceu? Lá por volta ele, dos seus 1840, ali nessa faixa, Guilherme Miller, ele era um lavrador, cuidava de terras, ele foi de guerra também, foi chamado, convocado para a guerra, e ele nasceu no lar cristão, só que por conta das guerras ele acabou descrendo de Deus, não acreditando mais em Deus. Mas em algum momento da vida dele, ele se viu buscando a palavra de Deus e querendo ver o que realmente a palavra de Deus diz, qual é a verdade mesmo. Então ele começou a pesquisar livro a livro, texto a texto, verso a verso, até que ele se deparou com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E ele viu, como gente estudando aqui, ele viu a profecia das 70 semanas.
Então ele viu um ponto de começo dessa profecia maior, dos 2.300 anos. Ele viu que começaria em 457. Então ele percebeu que a profecia ela se estenderia até o ano de 1844, completando aí os 2.300 anos. Então, opa, ele falou assim, diz que o santuário será purificado. Era comumente aceito que o santuário ele representava a terra. Então, se haveria uma purificação, então purificação da terra. Então, essa purificação da terra se daria com a volta de Jesus. Então, opa, se eu conseguir identificar o início da profecia, eu vou saber quando Jesus vai voltar. Então, ele estudou e ele descobriu essa data, 22 de outubro de 1844, que Jesus voltaria. Então, foi uma grande manifestação da palavra de Deus levada a todo mundo. Todas as pessoas, né, começaram a ver que Jesus voltaria nessa data, então largaram tudo, tudo mesmo, emprego, largaram estudo, largaram o mundo, largaram as coisas da vida e se dedicaram só a Deus, aguardando e se preparando para a volta de Jesus. Outros zombaram dessa ideia, outros desacreditaram, mas eles estavam seguindo ali o entendimento que eles tinham da profecia. Só que o que aconteceu? Chegou o dia 22 de outubro e Jesus não voltou. Gente, foi um desapontamento muito grande. Olha, essa história que eu estou contando, ela também está registrada aqui no Grande Conflito, no capítulo 18, tá bom? A partir do capítulo 18 você já pode ver mais detalhes. O fato é que houve um grande desapontamento. E aí trouxe muita tristeza para muitos, muitos abandonaram a fé, muitos foram ridicularizados. Imagine que humilhação que receberam esses que acreditavam que Jesus voltaria nesse período. E Jesus não veio. Só que o que aconteceu? Aí eu vou falar sobre Irã Edson. Quem era Irã Edson? Irã Edson participava ali desse movimento, aguardando a volta de Jesus. E muito decepcionado, muito triste, ele começou a meditar com Deus. Senhor, o que aconteceu? A gente esperou o Senhor voltar, o Senhor não voltou. Por quê? O que aconteceu? E aí ele estava andando pelo milharal. E aí ele teve uma visão que Jesus lá do céu passava do lugar que havia no santuário, do lugar santo do compartimento, do lugar santo para o compartimento do lugar santíssimo. Então o santuário ele tem 3 compartimentos, tem o pátio, tem o santo e o santíssimo, o que era aqui na terra. Só que ele viu Jesus passando lá no céu, do lugar santo para o santíssimo. E aí ele teve essa visão. E aí eles voltaram às profecias e eles começaram a compreender que a data estava certa. O que estava errado era o entendimento do que aconteceria nesta data. Ou seja, não era a volta de Jesus. Era algo que Jesus faria lá no céu, no santuário celestial. Então eles perceberam que havia um santuário celestial e que esse, inclusive, era o original da cópia que foi feita aqui na Terra. Lembra lá do templo, do santuário que se fazia no deserto, e depois teve o templo de Salomão, e assim por aí vai. Teve o templo de Jerusalém, que depois, muito tempo depois, foi destruído, mas tinha um santuário no céu. E aí eles entenderam que eles precisavam prosseguir. Inclusive, eles encontraram lá em Apocalipse 10, verso 9, falando que a mensagem que eles teriam seria doce na boca. Imagine, falar da volta de Jesus é maravilhoso. Jesus vai voltar em 1844, se preparem, o tempo estava se aproximando, o dia estava chegando, então é uma mensagem maravilhosa, Jesus ia voltar. Só que foi amargo no estômago, porque veio a data e Jesus não voltou. Mas eles tiveram apoio aí no verso 11, tiveram um ânimo, que a profecia continuava dizendo, olha, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis, porque Jesus vai voltar, não era aquele tempo, mas a gente precisava continuar profetizando, falando do que aconteceu naquele período e o que isso tem a ver com os nossos dias de hoje, essa purificação do santuário que há no céu. Inclusive, é um tema que nós vamos trabalhar agora na nossa próxima aula, que é sobre a purificação do santuário celestial. Como um santuário no céu precisa ser purificado. Será que tem alguma mancha lá, de repente algum registro
que não está em desacordo com o céu, que precisa ser purificado. Então, isso a gente vai ver no próximo estudo em especial, tá bom? Mas o fato é que se descobriu aí o que aconteceria no ano de 1844. Então, temos aí o gráfico, tá bom? Completo aí pra gente. Então, nós temos aqui o período das 70 semanas, que finda em 34 depois de Cristo, onde tivemos aí a morte, o assassinato, né? Bem isso, né, de Estevão, o martírio de Estevão. E aí, mais à frente, nós tivemos aí em 313 depois de Cristo a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, e a partir daí foi infiltrando mentiras no meio da verdade. Até que em 538, já com Roma papal, eclesiástica, começou a perseguir nesse período de 1260 anos de supremacia papal, perseguindo os cristãos, torturando, matando, enfim. Mas graças a Deus a profecia teve um término em 1798, com a prisão do Papa pelo general francês Berthier. E aí, por fim, 1844, a purificação do santuário. Tá bom? E nós vamos entender na próxima aula. Bom, o fato é que muitos pioneiros foram se unindo em estudos depois desse desapontamento. Eles viram a profecia, falaram: vamos estudar, já que você teve essa visão, que Jesus passou do santo para o santíssimo, então aconteceu algo, vamos estudar mais. E aí teve Joseph Bates, que em uma conferência realizada por Irã Edson, aquele que teve a visão no milharal, Joseph Bates compartilhou as novas da guarda do sábado. Olha, gente, a lei de Deus tem os 10 mandamentos e tem o sábado, a gente também precisa guardar esse dia. Né? E aí foi aceita de imediato por Edson, que devido sua compreensão acerca da Arca da Aliança no Santuário Celestial, então tem uma Arca da Aliança lá no Santuário Celestial e dentro da Arca tem a lei de Deus. Então na lei de Deus tem os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Então ele já tinha essa noção. Então quando Joseph Bates falou do sábado, da importância, ele aceitou. Então assim, Joseph Bates, Ian Edson, Tiago White, Ellen White, eles desenvolveram juntos com outros uma nova compreensão das profecias bíblicas e aí estabeleceram um movimento adventista. Adventista é um movimento que aguarda a volta de Jesus. Adventista, advento, volta de Jesus. E do sétimo dia, porque guarda o sábado, que está na lei de Deus. Tá bom? Então, temos aí a restauração da verdade. Lembra do tema de hoje? Então aí começou a restauração da verdade. E olha o texto fantástico que fala aí de Isaías 58:12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então esse movimento ele foi profetizado que teria um espaço para restaurar as verdades da palavra de Deus. Bom, vamos então às verdades? Então temos aí 5 colunas da verdade restauradas. Lembra a verdade que foi lançada por terra? Você lembra disso? Então, essa verdade lançada por terra, ela teria que ser restaurada. E nós vamos falar sobre elas, tá bom? Então temos aí, olha só. Deixa eu pegar aqui direitinho. Primeira verdade, lançada por terra. Deus é verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A Bíblia é a verdade. Os 10 mandamentos são a verdade. Então, nós vamos ver texto a texto, tá bom? Como é importante cada uma dessas verdades. E as pessoas falam, né, que não existe, a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, não. A Bíblia já define o que é a verdade, tá bom? E a verdade é única, não tem como, tem um fala uma coisa, outro fala outra e cada um assim vai. Não, não é assim. A Bíblia ela deixa claro qual é a verdade, tá bom? Para nós seguirmos sem erro algum. Vamos começar com Jeremias 10:10. Eu preferia que a gente buscasse na Bíblia esses textos, tá bom? Então, se você tiver a sua Bíblia, pode pegar ou então anotar os versos para você depois visualizar, estudar, tá bom? Deixe marcado aí com você. Bom, Jeremias 10:10 diz assim, ó: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno.
Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Então aqui fala que o Senhor Deus é a verdade. E João 14,6. João 14,6 é até um texto bem conhecido e vamos ler ele aqui na íntegra, tá bom? Como está escrito aqui na palavra de Deus. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele mesmo disse: Eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. Ele disse: Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é a verdade, tá bom? Vamos para 1 João capítulo 1, aliás, 1 João 5, verso 6. Falando do Espírito Santo agora. Aqui, ó, 5, verso 6. Aqui, ó. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito Santo é a verdade. E a Bíblia é a verdade? Está lá em João, capítulo 17, verso 17. Tudo 17. Então, vamos ver. Lucas, João 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. De Gênesis a Apocalipse, todo o conjunto de livros, Velho e Novo Testamento, é a espada de Deus, a espada de dois gumes, né, que penetra, que traz o discernimento para a gente, penetra lá no nosso íntimo a palavra de Deus, tá bom? E aí, por fim, nós temos a lei de Deus, os mandamentos, também são verdades? Vamos ver. Salmos, capítulo 119. Salmos é um dos maiores livros da Bíblia. Tem cento e quantos capítulos? 150 capítulos. Vamos lá. Salmos, capítulo 119, verso 151. E o maior livro, né? O maior capítulo é o capítulo 119, que tem 151, aliás, 176 versos. Bom, vamos lá. 119, 151. Diz assim, ó. Acerca dos teus testemunhos. Opa, eu li o errado. É o 151. Tu estás perto, ó Senhor. Todos os teus mandamentos são a verdade. Então, as verdades lançadas por terra sendo restauradas. E é isso, gente. Deus quer restaurar cada uma dessas verdades na sua e na minha vida. Então a gente precisa ter Deus como a verdade na nossa vida, Jesus como a verdade, o Espírito Santo, a Bíblia que fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, é a verdade, inclusive os mandamentos, né, que é a verdade, a Bíblia traz os mandamentos para nós. Então, as verdades sendo restauradas na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Isso é muito bom, porque quando é restaurada a nossa vida essas verdades, quando a gente segue, a nossa vida também é restaurada. Ela é transformada, passa por uma restauração, por uma transformação, e nós vivemos em verdade no caminho certo. Saímos do caminho da mentira, do engano, da destruição, que é isso que o inimigo veio fazer, né? Ele veio roubar, matar e destruir. Mas Deus, através de Jesus, veio para que a gente tenha vida, e essa vida ela é baseada pela verdade de Deus. E aí temos o seu chamado. Temos o meu chamado, o nosso chamado aqui. Você ouviu hoje uma verdade que foi restaurada e foi com muitas lágrimas, oração e fé. As pessoas zombaram desse povo que acreditou na volta de Jesus e Jesus não veio. E eles continuaram pregando, continuaram descobrindo verdade aqui, ali, acolá. Então foi com muita lágrima, muito esforço, muita fé, muita oração. E essa mensagem chegou até você, porque Deus quer te usar também. Deus quer usar você para levar esperança para si mesmo e para outros. E aí, estas verdades, elas precisam estar no seu coração. E é uma proteção contra o engano destruidor. E assim, tornar você o restaurador, a restauradora destas verdades. Então, convido você a participar ativamente desse movimento com a gente. Somos um grupo guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. E eu te convido.
Venha fazer parte desse movimento. É um movimento vivo que restaura a palavra de Deus em nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Então hoje Deus te chama para fazer parte do povo de Deus, que restaura a verdade e se prepara e prepara outros para a volta de Jesus. E aí, que tal? Que tal fazer parte desse movimento? É por isso que você está aqui, por isso que estamos juntos, caminhando rumo ao céu, rumo à eternidade. Então, cada dia, cada escolha que nós fazemos, nós confirmamos mais a palavra de Deus em nossas vidas. Quando fazemos escolhas baseadas na verdade da palavra de Deus, que é esta verdade, amado amigo, amada amiga, possa fazer sentido para você. Se você tiver alguma dúvida, vá a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. A quem pede, Deus dá. Deus providencia, Deus direciona. Você sendo um sincero filho de Deus, que questiona, pode questionar, pode ir até Deus com sinceridade de coração. Senhor, não estou entendendo. Não é um questionamento para afrontar a Deus, uma dúvida para desfazer do que Deus falou. É um questionamento para você saber, Senhor, eu preciso saber, eu não estou entendendo. Então busque a palavra de Deus e Deus vai te dar esclarecimento e você vai ser transformado, assim como cada dia Deus tem me dado transformações. Então, amigo, amiga, te convido nesse momento a juntos orarmos a Deus e a juntos pedirmos, clamarmos que Ele se faça presente nas nossas vidas e que a verdade venha a ser restaurada em nosso coração, a verdade que foi lançada por terra, que ela venha a ser restaurada na nossa vida, no nosso lar, no nosso ser. Feche seus olhos e vamos terminar esse estudo com uma oração. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esse estudo que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o teu nome. Queremos, Pai, que essas verdades, a verdade do Senhor Deus, a verdade de Jesus, do Espírito Santo, na pessoa de cada um da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor, a verdade dos mandamentos, a verdade, Senhor, da Tua palavra, tudo isso possa fazer parte da nossa vida, Senhor, e a gente possa ser transformado dia após dia. Perdoe, Senhor, nosso passado, nossos erros, nossos pecados e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. É o que te pedimos e agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém. Bom, meu querido amigo, minha querida amiga, então nos encontramos aí no nosso próximo estudo que vai falar sobre o santuário, tá bom? Então vamos entender o santuário de Deus. Vai ser um estudo espetacular, então se prepare aí e que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.